FGV Direito São Paulo e é coordenador do Supremo em Pauta. Lançou recentemente o livro Catimba Constitucional, que já foi aí mostrado e super recomendado pelo Pedro. E Rubens, eu queria agradecer, um agradecimento pessoal. É um grande prazer e sempre uma grande satisfação conviver na academia com você. Você é um grande exemplo de como levar uma academia, uma docência e uma pesquisa dialogada. E não tem pessoa melhor que você para iniciar esse encontro aqui, porque você, para mim, é o exemplo de pessoa que mais leva uma academia dialogada e é a academia que eu tenho como exemplo e eu quero levar para o resto da vida. Então, fica aí esse agradecimento pessoal e agora já teve muita... Ana. Teve muita obrigado. Isso está me prejudicando que você está jogando uma expectativa para o pessoal lá em cima. Isso aí vai ser problema para mim, hein? Um trabalho melhor com uma expectativa baixa. Bom, então, se vocês quiserem, eu esqueci também de dar o disclaimer que vocês podem levantar a mão. Aqui tem, na parte inferior, tem um campo de levantar a mão, se vocês quiserem. Já vi que tem pessoas, não tem. Vocês podem escrever pelo chat ou levantar a mão, e o debate vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter algumas rodadas de perguntas e uma rodada de resposta. Se você eventualmente fez uma pergunta, não ficou satisfeito ou quer rebater, totalmente aberto para rebater também e continuar esse diálogo na próxima rodada de questões. Então, por enquanto não tem ninguém, as pessoas são tímidas. A gente pode também começar eventualmente com alguma questão. É o primeiro encontro, né? A pessoa tá todo mundo meio assim, e o que eu posso dar de dica no que eu acompanhei, eu sempre acompanho assim como docente, né? E eu via também na sala de aula sempre os colegas que liam, faziam acompanhamento, tinha uma série de questões, mas não colocavam as questões porque achavam que não eram. Olha o Vitor aí, grande companheiro, parceiro de pesquisa do GV, e que não colocavam porque achavam que não era bom, que não era. E normalmente eram as melhores perguntas, porque elas tinham essa coisa meio genuína. Então, assim, né, não precisa ser um negócio bom, né? E eu acredito genuinamente nas más perguntas também. Porque quando a gente precisa entender responder o que é uma má pergunta, a gente acaba chegando numa coisa muito importante. Então, não tem pergunta ruim de verdade. Agora temos aqui Vitor, Luiz Fernando e depois Wagner. Se quiser começar, então, Vitor, fique à vontade. Aí... Desculpa, Ana. Só antes de passar a palavra para o Vitor, a gente também aqui o objetivo é ser um ambiente acolhedor, então a gente incentiva que todo mundo abra a câmera, né, para a gente ver o rosto um do outro. Acho que isso ajuda também bastante no diálogo. Mas acho que então a gente passa a palavra para o Vitor. Então, boa noite, Rubens, Ana, Pedro e todos aqui que estão, colegas que estão com a gente. Rubens, é uma satisfação, fiz questão de vir pessoalmente dizer, já acompanho sua trajetória desde nossos tempos de pesquisa na AGV e sei quanto você se dedicou, né, toda a sua trajetória para construir essa carreira brilhante que você tem hoje. Então, te dou os parabéns aí de coração. E é uma satisfação, uma honra poder participar, debater um texto seu. Eu achei um texto muito instigante, acho que tem questões muito palpitantes na democracia brasileira que estão ali. E eu queria colocar duas questões para te ouvir. Eu fiquei muito intrigado pelo seu argumento, né, de que tentar encontrar uma terceira via para interpretar o federalismo brasileiro, sem ser abrúxio, né, aquela ideia de que a gente não teria condições, abrúxio década de 80, né, não teria condições de gerar governabilidade no Brasil, e aí vem a presença de coalizão e todo esse debate, e do outro lado, o pessoal da Marta Hett, do Fernando Limonge, e assim por diante, que vai dizer que, basicamente, o sistema político brasileiro funciona mais ou menos parecido com os outros sistemas políticos, e o presidente mobiliza uma série de recursos para poder fazer a sua agenda, enfim, as suas propostas caminharem no Congresso e serem implementadas. Então, eu fiquei muito cativado em saber mais a sua opinião sobre isso. Eu vi que você colocou no texto que você vê isso existe uma terceira via nessa narrativa, né, como você coloca. Então, eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais. E a segunda questão, que eu também fiquei bem curioso, eu vi que tem um texto que está no forno aí, seu e do Oscar, a respeito de um questionamento, né, dessa visão que a gente tem
que o Supremo seria, a jurisprudência do Supremo seria no sentido de centralizar competências na União, quando a gente pensa em federalismo. E eu confesso que é uma ideia que eu comprei de barato, né? Já vi vários julgados, princípio da simetria, aquela coisa toda, e fiquei bem curioso para saber como é que a pesquisa de vocês está nesse sentido, se já tem alguma conclusão inicial que você pudesse trazer para a gente. A gente vai coletar uma rodada? Acho que se tiver de acordo, a gente coleta, já tem 3 pessoas inscritas, a gente pega essa rodada e depois tem uma rodada de respostas e dá tempo de se mais alguém quiser se inscrever. Então, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rubens. Parabéns pelo texto. Eu faço um alerta que está fazendo bastante barulho de chuva aqui, então se vocês não conseguirem me escutar em algum momento, eu repito. Eu gostei bastante do texto, Rubens. Eu acho que é um texto que dá vários caminhos assim, para a gente pensar o federalismo. É muito legal que a gente consegue pegar, imaginar que cada um desses segmentos daria por si só um texto, um estudo. Então, mapear isso eu achei muito, muito interessante. E por ele ser tão interessante e abarcar bastante coisa, eu separei vários comentários aqui. Vou tentar selecionar alguns e aí, se sobrar tempo, eu volto a outro em seguida, mas eu já me disponho a compartilhar o texto com todos os meus comentários lá, uma bagunça, se for ser útil de alguma forma. Minha primeira pergunta, dúvida, tem a ver com a ideia de um federalismo brasileiro robusto. Esse adjetivo aparece algumas vezes ao longo do texto e para mim não ficou muito claro porque o que diferenciaria o federalismo brasileiro de um federalismo. Assim. Então, por exemplo, em uma passagem, eu acho que na página 11, você indica que os estados brasileiros eles têm uma robusta autonomia administrativa, existe um limite severo à discricionariedade do Executivo Central, e quando eu fui lendo isso, eu fiquei pensando que essas coisas elas são íncitas à própria ideia de federalismo. Em algumas passagens você também indica isso. Quando nos Estados Unidos discutiram federalismo a primeira vez, eram essas coisas que estavam por trás da ideia de federalismo. E aí eu fiquei pensando se o argumento ele não se confunde com a própria ideia de federalismo. Então, o que seria a característica própria do federalismo brasileiro que diferenciaria que o diferenciaria de um regime federalista? Porque eu fiquei pensando que talvez se faltasse uma dessas coisas, na verdade, a gente não teria uma federação no Brasil, a gente poderia ter alguma outra coisa. Então, esse seria o meu primeiro ponto. O segundo ponto, que também tem um pouco a ver com a ideia de federalismo, com a ideia de origem de federalismo, é que a parte em que discute, a parte da teoria que você traz dos Estados Unidos, eu fiquei com dúvidas sobre uma adaptação, sobre se a adaptação ao federalismo brasileiro é possível. Porque eu fiquei pensando, nos Estados Unidos eles têm um federalismo dual e a gente tem um federalismo cooperativo, que é muito mais difícil, apesar de você querer fugir dessa discussão de competência, distribuição de competência e tudo mais. Eu acho que aqui talvez seja muito mais difícil a gente apontar que existe a invasão de um ente nos afazeres de outro ente. E eu acho que isso é bastante importante para a teoria. Então, se aqui é tão difícil assim indicar que existe uma invasão de competência, por exemplo, se o Bolsonaro foi invadir a competência dos estados porque o nosso regime é cooperativo, seria possível importar essa teoria? Tem vários outros aqui, vou selecionar mais um, desculpa tomar tanto tempo assim. Deixa eu ver pode ser mais legal. Um terceiro, mais pedestre, assim. Sobre a jurisprudência do STF durante a pandemia. Se a jurisprudência do STF durante a pandemia, se ela efetivamente dotou os estados de autonomia, ou se, por outro lado, na verdade, ela dotou os estados de
de uma autorização para que os estados fizessem o que o STF entendesse correto. Vou tentar exemplificar. O STF indicou em várias oportunidades que a competência era concorrente, então estados e municípios eles estariam livres para adotar normas de restrição, normas de lockdown, etc., de restrição de atividades econômicas para tentar conter a pandemia. Só que em diversas oportunidades essas normas estaduais também foram deixadas de lado quando as normas do município que eram mais restritivas. Então, o STF foi basicamente olha, a finalidade aqui ela tem mais aptidão de proteger a população. Eu vou dar autonomia para quem tem maior aptidão para proteger a população. E não necessariamente eu estou dando autonomia para o Estado. Se conceder autonomia para o Estado, é isso que o STF fez. Assim, eu fico com dúvida, porque o Estado não pode fazer o que ele quiser. Se o Estado adotar, se o Estado de São Paulo falar, olha, não precisa mais usar máscara em ambiente público e a União disser que todo mundo precisa usar máscara, o STF vai dizer. Nesse caso, é a norma da União que vai prevalecer. Então, eu fiquei com a dúvida sobre a jurisprudência do STF, mas aí eu volto a outras questões se sobrar tempo. Obrigado e parabéns de novo pelo texto. Bom, a gente teve três perguntas múltiplas. Se quiser agora passar para uma rodada de respostas. Tá bom, vai me dar um trabalho danado isso aqui, Luiz. Porra. Tá gravado, pode falar palavrão, mas foi ótimo, né? Pedi a pedrada e veio, né? Obrigado, Luiz. Então, bom te encontrar também. Obrigado pelas perguntas do Vitor. Então, acho que eu vou começar pela ordem que foram apresentadas aqui, dado que tive menos tempo de me preparar para as respostas. Mas o que me pareceu, olhando para o federalismo e essa relação tensa que o Bolsonaro tem com governadores, é que um elemento constitutivo dessa tensão é a inexistência de uma coalizão partidária ou mesmo de uma base partidária forte, né? A ausência de uma coalizão partidária muito ampla, isso eventualmente poderia ser substituída por um partido hegemônico, mas a ideia é que a Marta Hett nos dotou com os dados empíricos de dizer que a relação entre presidente e governadores, ela é mediada pelas relações partidárias, como é também a relação com o Senado, que tem toda essa pompa de ser representativo dos estados, mas que normalmente os líderes, os representantes dos estados seguem os líderes partidários. Então, quando está ausente esse elemento da disciplina partidária, quando a relação partidária está ausente, a tensão come solta. E aí, esse elemento, que é sempre o perigo do oportunismo, que pode vir de qualquer ente federativo, pode ter várias relações oportunistas, ela come solta. Então, quando o Bolsonaro sai do partido e não cava coalizões, né, quando ele opta por atuar necessitando de conexões com outros partidos, faz isso muito ad hoc, né, como foi a reforma da Previdência, os governadores têm um estímulo grande para partir para uma disputa eleitoral mais virulenta com eles. Então, acho que o meu argumento, que nessa coisa entre o Abruzzo e a Hett, a ideia, na verdade, é que os dois cenários são possíveis. Nós podemos ter um federalismo estadualista, em que os governadores fazem o presidente de refém e atrapalham tudo mesmo, ou podem ser absolutamente domesticados, mas o elemento que vai fazer variar, né, não é a natureza dele em si, mas a capacidade de estar estabelecida uma coalizão ampla, sólida, ou um partido com uma hegemonia bastante razoável. E o outro elemento que acho que não estava mapeado, que daí é um artigo também que vou publicar junto com a Ana Laura Pereira Barbosa, o Matheus Cadedo, que é um aluno de graduação muito promissor. A gente teve a ajuda de uma outra aluna de graduação também, a Tominaga também, que vai ser publicado na Revista Brasileira de Estudos Constitucionais esse semestre, se tudo é certo. Mas dizer que esse mito de que o STF favorece sempre a União veio de um equívoco metodológico. O pessoal estava olhando o ADI
e vendo os controles das leis estaduais e verificando que, na medida em que o STF derrubava um grande número de normas estaduais, fazia uma inferência direta de que estava derrubando a lei estadual, estava favorecendo a competência federal. Só que daí a gente foi olhar as partes. Em pouquíssimos casos, as partes eram o governo federal. E muitas vezes os requerentes da inconstitucionalidade eram os próprios governadores. Então a gente viu que muitas vezes esses conflitos iam de conflitos entre o governador e a Assembleia Legislativa. Eles eram intraestaduais. Ouvimos muitas vezes que eram determinados setores organizados para derrubar uma legislação estadual, porque que nem em prol de uma uniformidade nacional de uma legislação. Então ela não era pró-União, ela era pró um determinado tipo de atividade econômica. Então acho que o que a gente vai mostrar nesse artigo, que ele era singelo, é só falar assim, olha, esse diagnóstico de que o STF favorece sempre a União em detrimento dos estados tem uma falha metodológica gigante. Esse é o nosso argumento, não dá para falar isso. Daí nesse eu tento acrescentar um pouco mais de dados, utilizando as ACOs e tudo mais. Então, enfim, é uma tentativa de ir resolvendo essa coisa do federalismo por montando umas peças do quebra-cabeça. E daí o Luiz Fernando, né, me encurrala com 3 perguntas muito difíceis. Uma delas é a seguinte, fala, pô, você usa o termo federalismo brasileiro robusto, mas em alguma medida parece que você está dando definições do que é federalismo. Então, eu acho que eu vou fazer uma concessão inicial e uma tentativa de defesa, Luiz. A primeira é o seguinte, não, de fato, né, talvez eu não possa usar esse adjetivo se eu não tenho uma base comparativa. Ao longo de vários países, a ausência e a presença desses elementos para ver o quanto que é constitutivo ou não, por exemplo, essa autonomia burocrática plena na carreira. Eu estou comparando o quê? Com o federalismo imaginado, em que a União poderia interferir nas carreiras dos servidores estaduais, por exemplo. E se isso existe ou não é uma questão de fato. Então, existe aí, eu vou concordar com você, um prejuízo no adjetivo robusto, porque ele tem que imaginar algo fraco. E para ter algo fraco, precisa existir de verdade. Então, me falta um elemento comparativo aí. Por outro lado, essa ideia do federalismo brasileiro robusto, ela está ligada num argumento teórico, quer dizer o seguinte, olha, o desenho federativo bem calibrado, ele vai conseguir mediar essa tensão que é inerente ao sistema federativo desses vários tipos de oportunismo. Se eu puder ter muito oportunismo dos estados em relação à União, ou vice-versa, ou entre estados, o negócio está mal calibrado. E a parte fraca está mais vulnerável, ela não tem mecanismos de proteção. E o que eu quero mostrar é quando eu olho para essa autonomia, as carreiras estão muito insuladas, quando eu vejo a vinculação financeira, que eu não acho trivial, falar, poxa, eu poderia muito bem ter um federalismo no qual a União tem muita liberdade para punir os estados dissidentes e não repassar determinadas verbas. Ou os estados que não conseguem ter uma atividade econômica adequada vão ser mais pobres e ponto, né? Esse nosso desenho que amarra a União no repasse financeiro aos estados e não permite que o dinheiro seja uma punição, me parece ser um elemento que casa com essa definição teórica. Por onde a União poderia derrubar os estados, né, e chantageá-los? Mexer na carreira, fazer os servidores se voltarem contra, né, financeira, e eu vou tendo dificuldade de achar esses elementos de chantagem e de pressão. Faço uma ressalva aí ao que são as carreiras de segurança e de investigação, que tem muita autonomia, então eles têm podem agir como agentes duplos aí à vontade, né? Então, essa seria a minha defesa. Eu não sei se robusto é um bom termo, acho que você me coloca uma boa dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente, pelos elementos que eu for traçando, eu vou vendo poucas brechas pelas quais a União consegue tornar um Estado refém da sua vontade política ou punir os dissidentes. Daí, para a terceira, eu vou pular a segunda, que é mais difícil, eu nem consegui pensar na resposta ainda. Se a júris do STF, durante a pandemia, adotou o estado de autonomia, ou se, na verdade, eles estavam
favorecendo quem estava alinhado com eles, né? Fala assim, poxa, eles estão pró-distanciamento social. Se fosse a União, não seria. Eu acho que depende como a gente lê as decisões, né? Porque ainda que, digamos, Alexandre de Moraes, a gente pode supor que ele odeia o Bolsonaro, que se ele pudesse, ele fazia o impeachment, colocava o Temer de volta, etc, etc. Tá escrito assim, não é assim, o Bolsonaro não pode fazer nada até ele decidir o distanciamento social. Ele pode ter regras gerais. E é lógico que ia ter um escrutínio, o que é regra geral, etc. Mas, assim, o Bolsonaro, se quisesse, poderia muito bem ter uma legislação federal na qual ele fala assim, olha, as paralisações têm que ter critérios críticos de ABC e ter um regramento geral que dificultasse as políticas de lockdown, que dificultasse as políticas de implementação de máscara. Em hipótese nenhuma, um cidadão sem máscara pode ser levado para a delegacia se não for junto com 8 testemunhas, sei lá. Qualquer coisa assim que dificultasse e que colocasse a sua opinião. Só que o que o Bolsonaro optou por fazer foi, com a narrativa de que ele não podia fazer nada, ganhou um respaldo, uma narrativa de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu pudesse, eu faria, mas eu não posso e tudo que está dando errado é culpa deles. Se der alguma coisa certa é minha, mas se der errado é tudo com os caras. Então, eu acho que, por mais que as motivações possam ser essas, os critérios que a gente acha na decisão dão esse espaço para alguém que tivesse afim e tivesse habilidade para fazer isso, habilidade ou estivesse afim, poder interferir nas políticas de isolamento com essas mesmas decisões do STF. Ao mesmo tempo, eu tenho outras decisões também na seara financeira em que é difícil ver essa esfera tão crítica, né? Então, a regra constitucional permitiria à União não suspender os repasses para os estados que estão em dívida. E aí o STF, né, a princípio vai lá e, independente de que estado for, e se o cara é negacionista ou não, falou, não, você não pode fazer isso. Vai ter que ter uma tomada de contas especial, ou não pode ter chantagem. Então, eu acho que se a gente adota essa hipótese realista, né, explicativa de falar, ele está favorecendo as políticas mais agressivas com vírus ou coisa do gênero, a gente não consegue explicar todas as decisões. E essas decisões parecem estar bem encadeadas numa tradição que é anterior ao vírus, que é proteger financeiramente os estados e nunca ter feito uma política tão pró-legislação da União, né? Muitas vezes ele derruba porque os governadores pediram. Então, acho que é isso. Se a gente coloca no universo empírico mais amplo, tem dificuldade essa hipótese mais realista. E fala, bom, como que a gente vai falar de invasão de competência se o critério no nosso sistema é basicamente a decisão do STF, né, sobre se invadiu competência ou não, dado que elas são sobrepostas e que o STF, o argumento convencido do argumento do Virgílio, de que o STF, nosso sistema colocou para o STF um papel regulador desses conflitos aí, né, e o STF poderia ter colocado uma previsibilidade e não colocou. Então, não é difícil falar de invasão de competência? É super difícil. Não sei como responder essa sua pergunta, Luiz, eu vou precisar pensar sobre ela. Eu acho que talvez precise partir desses casos mais específicos e ter um argumento normativo mais geral para dizer, poxa, como é que é invadir, né? Porque eu tenho os outros critérios, né? Mas como que é invadir competência nesse ambiente em que é tão controverso? Eu vou precisar trabalhar isso. Aí você quebrou minhas pernas, você apontou uma coisa que eu não sei responder. Obrigado, Luiz. Obrigada, Rubens. Bom, temos o Wagner inscrito. Até o momento, ainda estou me habituando com o Google Meet. Lembrando, para se inscrever, é só levantar a mão na parte aqui de baixo da tela, na parte no canto direito inferior, e que, enfim, já falamos no começo da reunião, para quem entrou depois,
A gente incentiva, sem nenhuma obrigação, mas a gente incentiva se vocês quiserem ligar a câmera, tanto para falar quanto para acompanhar o debate. Bom, então, Wagner, se quiser começar, e depois, se ninguém ainda tiver levantado a mão, eu posso usar o poder de... Só uma coisa, só vou tentar também uma coisa aqui, tentando responder ao Luiz. O critério é o modulador das competências, né? Mas isso não quer dizer que é sempre pós-doc, né? É sempre posterior ao fato, né? Porque eu tenho uma jurisprudência, com alguns casos eu não tenho previsibilidade, mas outros eu tenho uma certa integridade da jurisprudência. E é por isso que eu consigo, em alguns casos, falar, poxa, o STF está aqui contrariando toda a sua jurisprudência. Se eu seguir a jurisprudência, antes do caso ser julgado, falar, deveria respeitar, ou não deveria. E outros eu não consigo. Mas eu acho que reconhecendo que é nebuloso, a jurisprudência, em alguns casos, vai orientar isso com mais precisão, talvez. Obrigada, Rubens. Bom, então, Wagner, se você quiser, a Luísa também fez uma pergunta. Luísa, se você conseguir ligar o áudio depois do Wagner, senão eu posso ler a pergunta sem problemas. Mas aí, qualquer coisa, você avisa por aí. Wagner, se quiser fazer sua pergunta. Então, vamos lá, boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem? Bacana. Então, é um prazer estar participando desse momento, cumprimentar o professor Gleiser. Me apresentar primeiro, né? Eu sou o Wagner, sou doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele recentemente esteve lá, no tempo que a gente ainda podia visitar pessoalmente, esteve lá discutindo o livro dele, Catimba Constitucional, a professora Margarida e tudo. É uma satisfação estar aqui e participar nesse momento. Na verdade, eu concordo muito com o conteúdo do paper que foi colocado para discussão, e eu vou contrariar um pouco o professor e vou me ater, então, aos filigramas, né, as notas de rodapé que o professor, no início, disse que não gostaria, mas, então, vou contrariá-lo aqui e tocar em alguns pontos aqui. Na verdade, são 2 comentários e 2 perguntas, assim, que não são perguntas objetivas, porque, na minha opinião, eu concordo muito com o argumento do texto, com o argumento que o texto desenvolve, no sentido de que o desenho constitucional, ele, de alguma forma, ele consegue meio que fazer frente, apesar da gente ser diluído, de ser difuso, e a gente ter dificuldade de perceber isso na prática, mas, de uma maneira geral, a gente consegue. Eu queria só chamar a atenção para um termo pandemia, né? O termo pandemia é bastante recorrente. Os estudos mais atualizados, eles dão conta de sindemia, que é basicamente a ideia de um entrelaçamento entre fatores biológicos, patogênicos e sociais que, entrecruzados, dão resultados distintos da soma, que é exatamente o que a gente está vivendo aqui hoje. Existem alguns estudos, vou me valer aqui do chat, que dão conta de sindemia no lugar de pandemia. Pandemia, então, é um termo que não está inadequado, mas é um termo que está, no meu sentir, ele não explica suficientemente o que a gente está atravessando nesse momento. É um filigrama, é uma nota de rodapé que o texto poderia seguir sem ele, mas é chatice minha. Mas fica aí com a nota de rodapé, se quiser, se não quiser. Tudo bem, e aí está a fonte, né, é recente, do final do ano passado. Nesse sentido também, logo quando o texto ele faz uma segunda, quando ele fecha a questão dos ataques e faz um robusto, vou me apropriar aqui do termo robusto, quando ele faz um robusto inventário dos ataques que são deferidos pelo governo federal para os governadores, ele elenca uma série de caminho, né, do ITER para isso. E eu percebo também, embora não seja o foco do artigo, mas eu percebo que há também, sobretudo no final, e isso aparece depois no texto, lá na página de rodapé, número 80, que esses ataques eles são voltados para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, para o árbitro, para quem deveria mediar, ele também passa a fazer o ataque. Então, eu penso que poderia anunciar isso também, por quê?
faz parte da própria ideia desse momento pós-político que a gente atravessa hoje, desse ataque constante, dessa perspectiva antagonista. Então, na linha do que foi colocado lá pelo professor, então eu sugeriria, atrevidamente, né, eu sempre muito atrevido, uma reportagem também da data de 18 de janeiro de 2021, que demonstra isso, do qual ele ataca o atual ocupante do Executivo Federal, ele ataca também o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não deixou fazer nada. E aí? Né? Então ele vai passar um pouco nisso. Então, mas isso, de novo, é um filigrama, é uma nota de rodapé, que isso já está no texto, já está contemplado no texto, na nota de rodapé, número 80. Mas isso tudo é uma perfumaria, né? O que eu disse até agora foi só enrolação. O que efetivamente eu queria saber mesmo, eu tenho uma preocupação, aí é mais conceitual, também, é mais conceitual também, mas ela toca mais direto ao tema que foi colocado. Com relação ao federalismo. O professor ele coloca como referência, trabalho particular como referência, os federalistas. E a tradição do federalismo é diferente. A nossa tradição do federalismo é diferente. Por quê? A tradição, como todos e todas sabem, o federalismo estadunidense ele é centrípeto. Ao passo que o federalismo brasileiro, na sua tradição, ele é centrífugo. Então, se isso provoca alguma interferência, ou se isso é algo colateral, acho que talvez isso comunique, também já tenha sido contemplado um pouco pela resposta que foi passada da pergunta que me antecedeu do Luiz Fernando. E, por fim, para finalizar, estou falando muito, o professor também trabalha muito o conceito de populismo. Vai trabalhar populismo. Populismo é um termo muito caro para mim, eu pesquiso um pouco sobre populismo e tudo, é mais afeto à ciência política, mas eu senti um pouco de, como leitor carente, o que o professor entende por populismo. Porque se a gente, só para demonstrar aqui a fundamentação da minha carência enquanto leitor, se a gente trabalhar autores como Ernest Laclau, por exemplo, em A Razão Populista, é um conceito. Se a gente trabalhar na mesma linha, Chantal Mouffe, o conceito de populismo é outro. Agora, se a gente trabalhar, por exemplo, na linha do Stuart Hall, com o populismo autoritário, o conceito é completamente diferente para todos sobre o signo da mesma palavra. Então, eu senti um pouco, mas, de novo, é questão de chatice mesmo, de leitura de um carente. Mais agradecer uma vez pela oportunidade, desculpa pelo abuso, né? E todas as respostas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Wagner, pelas perguntas. Você terminou? Obrigada, Wagner, pelas perguntas. Eu acho o Pedro Gonçalo está com a mão levantada. Eu acho que, para não quebrar, como eu vou ter que ler a pergunta da Luísa, acho que talvez seja melhor passar para o Pedro, e aí eu leio a pergunta da Luísa. E aí a gente já passa para uma rodada de respostas, se estiver tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rubens. Um prazer estar aqui. O meu comentário vai mais no sentido de uma passagem que você falou, que você escreveu, e a proposta que você apresentou no começo, de tanto se escreve sobre separação de poderes e dinâmicas normativas desse aspecto do constitucionalismo, mas tão pouco se escreve sobre do federalismo, né? Mas o que eu estava pensando, quando você, na página 15, o primeiro parágrafo, federalismo reativo como oportunismo evasivo, ao oportunismo evasivo, você diz: um sistema federativo será mais calibrado na medida em que os estados forem dotados de condições reais de controlar as decisões políticas tomadas pelo governo federal ou de, pelo menos, competir com elas. E aí você
continua e descreve as ações que o governo federal oportunista poderia ter. O que eu fico pensando com base naquele questionamento anterior da primeira rodada, se é uma perspectiva de legitimidade ex ante cabe aqui ou não cabe. O que eu quero dizer faz sentido dizer que o sistema é mais calibrado na medida em que ele dote de melhores condições, ou é uma coisa que, ou você acredita que seja uma coisa que vai se ajeitando e se equilibrando conforme as questões federativas vão acontecendo? Eu penso isso em respeito, por exemplo, no debate sobre competência de controle de constitucionalidade, né? Que a atuação empírica e teoricamente se supõe que a atuação das cortes mude conforme questões diferentes e governos diferentes estejam envolvidos. Aí eu queria ouvir um pouco mais a respeito disso, se fosse possível. Obrigada, Pedro. Eu vou, então... Ana, eu me mutei, perdão. Você lutou. Não sei o quanto vocês ouviram, eu falei que não tem mais ninguém para essa rodada com mão levantada, então eu vou ler a questão da Luísa, que é o seguinte, ela fala que o professor Cláudio Pereira de Souza Neto usa a literatura alemã para falar na existência de um dever de lealdade ao pacto federativo, lealdade federativa. Nesse sentido, seria possível controlar um oportunismo abusivo sutil com base nesse dever de lealdade federativa? A pergunta dela é essa. Acho que eu também tenho algumas questões, mas talvez seja melhor passar para a resposta e aí a gente começa um próximo bloco. Vou até levantar minha mão aqui. Bom, muito obrigado por todas as perguntas, do Wagner, do Pedro e da Luísa. Acho todas muito interessantes. Eu acho que pegar nota de rodapé e conceito não é menor, não. Acho que precisa... É nosso trabalho mesmo. A gente precisa ser preciso e ser claro para que o debate flua melhor. Então, assim, vou dar algumas respostas talvez divergentes. Sobre pandemia e sindemia, como não é a minha área de formação, eu prefiro não entrar nesse debate. Eu vou usar o uso vulgar e estar aberto a críticas de quem for da área de dizer que o uso é equivocado, etc. E vou me sujeitar a isso, porque senão eu vou fazer, pela minha ignorância, um debate de segunda, de terceira categoria, porque eu vou ler esse do Lancet, mas eu não vou ter visto o outro do não sei o que lá. Então, eu prefiro poder estar errado nessa área, admitindo a minha falta de expertise no campo. Eu acho que, na nossa tradição, eu não acho que ter um federalismo centrífugo ou centrípeto afasta que nós pensemos o nosso federalismo nos mesmos termos, porque muito da nossa doutrina federalista, ela veio de um lado buscar um equilíbrio para impedir o abuso de um poder central. Isso apareceu em diversas constituições, para você evitar alguém como Getúlio, para a Constituição de 88 mesmo, coloca como cláusula pétrea, porque queriam garantir as eleições de governadores. Os motivos sociológicos de cuidado com os excessos também estão presentes na construção do nosso federalismo, desde o Rui Barbosa, e isso sempre exigiu também uma preocupação delicada com a questão financeira e tudo mais. Então, foi um debate que se deu talvez em outros termos, mas foi um debate que nós tivemos aqui também, até onde vai o meu conhecimento. Sobre populismo, acho que tem aí uma coisa meio imperdoável, que eu usei o conceito e não falei o que eu entendo por ele. E o motivo para isso foi que esse paper, ele está sendo elaborado como um capítulo de um livro, de uma empreitada mais ampla, que é no balanço do governo Bolsonaro, no qual tem outros artigos que trabalham com muita força, com muita clareza conceitual a questão
do populismo, populismo autocrático, legalismo autoritário e tudo mais. Um deles, estou escrevendo junto com o Oscar Vilhena e com a Ana Laura. E o que, para não tomar tempo demais, mas eu acho que é uma falha, eu deveria simplesmente referenciar e ter uma síntese aqui, mas basicamente eu vou chamar de populista essa vertente no exercício do poder que é antipluralista e anti-institucional, desinstitucionalizadora. Tá? Sei que isso não vai esclarecer nada aqui, eu vou ficar devendo, mas eu acho que é uma contribuição que eu vou precisar puxar. Vou puxar citações, pegar a síntese e colocar aí, senão fica como um documento autônomo, falho, e não dá para pressupor sempre a leitura conjunta com as outras partes do texto. Mas acho que não é pequeno isso não. O Pedro faz uma coisa interessante que me lembrou um pouco esse debate da separação de poderes também, né? Quando você tem, às vezes, um diagnóstico se ele é funcional ou disfuncional, a depender do resultado dos conflitos, né? E eu acho que, como o federalismo é bem parecido com a separação dos poderes, eu acho que a dúvida eu entendi da seguinte maneira, Pedro. O federalismo ele é bem calibrado quando a situação política tende a ser estática, ou eu tenho um outro critério? E eu acho que é outro critério. Eu acho que o critério é se ele dá condições para esse equilíbrio, e esse equilíbrio que é, como na separação de poderes, conflitivo. Ele não é estático porque está todo mundo feliz, mas porque existe uma paridade de arma. Vem uma porrada dali, tem outra ali. Ele permite essa constante troca de estratégias e isso gera esse equilíbrio que é mais próximo, ao meu ver, àquela ideia até de constituição mista, antiga, né? Eu acho que a gente faria muito bem, para pensar os nossos institutos, recuperar a literatura de constituição mista, especialmente da tradição grega, né? Sem nenhum problema com a leitura romana também. Mas essa ideia de que é um equilíbrio conflitivo, não é equilíbrio de um santo, né? Que chegou lá e está todo mundo feliz. O bicho está pegando sempre, mas e dependendo da capacidade dos agentes singulares, pode ficar desequilibrado. Você pega uma pessoa meio incompetente ou outra pessoa que é muito competente, você o jogo pode virar, mas se o sistema dá condições, ele é bom. O nosso sistema me parece que é o seguinte, tanto em termos de presidencialismo, de separação de poderes e de federalismo, ele funciona redondo se você tem uma equivalência se você tem uma mediocridade imperando do modo geral nas diferentes esferas, o sistema funciona bem. Agora, se você tem alguém muito ruim num cargo muito importante, ou alguém muito bom, você começa a ver todo tipo de desequilíbrio acontecer. Então, eu acho que seria isso. Esse bem calibrado é pelas condições dos agentes terem um equilíbrio, se eles estiverem em paridade. Tá? E a pergunta da Luísa, eu acho que eu ia precisar de alguns tipos de esclarecimento. Né? O dever de lealdade federativa pode servir de controle esse oportunismo? Eu não conheço essa literatura, Luísa, mas eu teria um pouco de ceticismo em relação a isso, porque não é que a noção, a gente não tem uma cultura de lealdade federativa, me parece que a própria noção de lealdade à Constituição, ou mesmo a própria ideia de uma cultura constitucional está em crise. Então, eu acho que a gente tem um problema muito fundamental de cultura política e de ausência de pré-condições democráticas para imaginar uma postura cívica em prol do federalismo. Existe uma ausência de postura cívica porque a própria noção de empreendimento conjunto foi para o saco. O paradigma de contrato social, né, que é eu demorei muito para me dar conta que contrato social da tradição contratualista, né, é o mesmo nome do contrato social que você vai abrir uma limitada, né? É um contrato social, e é um contrato social porque você está firmando um pacto de direitos e deveres recíprocos um para o outro. E se affectus societatis, no termo societários, não sei se é o forte, imagino que não. Não é o forte de ninguém aqui, inclusive do meu. Mas você pode romper uma sociedade. E no nosso caso, as bases do nosso pacto estão muito solapadas. Eu acho que um elemento que na nossa cultura é considerado tão marginal não tem a condição de recompor
as noções de deveres cívicas das nossas lideranças políticas. Mas posso estar sendo super injusto com a pergunta da Luísa. Obrigado, gente. Obrigada, Rubens. Nós temos três mãos levantadas, então Bianca, Maísa e Daniel, se quiserem fazer, aí a gente faz, acho que ainda dá tempo de fazer mais um bloco. Nessa ordem, Bianca, Maísa e Daniel. Tá. Vocês me escutam bem, né, gente? Bom, boa noite. Professor Glaser, eu fiquei muito satisfeita lendo o texto, foi muito prazeroso, assim, fazer uma leitura sobre federalismo que traga uma ótica um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a discutir desse chover no molhado da questão das competências. Meu nome é Bianca, eu faço mestrado na São Francisco, e o que ao final do texto, quando uma provocação me veio relacionada ao argumento do oportunismo evasivo, né? Porque eu fui muito convencida pelo argumento, mas lá no final, já nas conclusões, quando o texto afirma que, ao mesmo tempo que a estrutura do federalismo brasileiro, nesses termos de falta de coalizão, incentiva que haja esse oportunismo evasivo, se afirma de que esse incentivo de antagonização dos próprios governadores com o presidente não geraria custos de autonomia, mas também políticos. E eu acho que, em dada medida, isso pode ser até um contrassenso ao próprio argumento, porque quando eu olho para a proposta desse oportunismo evasivo, me parece um pouco contingencial se o custo político vai ocorrer ou não, dadas as circunstâncias. Então, eu fiquei muito reflexiva, por exemplo, se a empreitada do Dória tivesse dado errado, né? Se toda a aposta da Coronavac, a vacina não tivesse tido a eficácia necessária para ser aprovada, e aí ele tivesse tido uma derrota frente ao governo federal, qual seria o custo político disso, mesmo havendo esse incentivo para a antagonização? E, ao mesmo tempo, eu acho que afirmar que não há custos políticos para os governadores acaba meio que deixando atrás das cortinas uma parte muito importante que eu enxergo do argumento, que é essa de como há falta de controle de outros instrumentos relacionados a esse oportunismo, principalmente aqueles para-institucionais, enfim, de inflamação do núcleo duro, né, do eleitorado. Então, quando eu refleti assim, mais ao final do texto, eu fiquei muito convencida do argumento, fiquei muito convencida que há, sim, um oportunismo evasivo e que isso é incentivado e catalisado pela falta de coalizão do presidente da República. Há um incentivo de antagonização dos governadores, mas que não necessariamente isso implica em ausência de custo político, mas precisamente o contrário, pode ser que haja um custo político muito grande. Então, era essa reflexão, assim, mais uma vez, parabéns pelo texto, foi muito, muito bom ler. A Maísa? Boa noite, boa noite. Professor, prazer, sou aluna do doutorado na USP. Obrigada pelo texto, aprendi bastante coisa com ele. Eu tenho duas questões que eu acho que são um pouco relacionadas. Primeiro com a afirmação que se faz na página 17, em relação a uma cultura, existe uma cultura de fortalecimento vertical entre os partidos, falando da questão do partidarismo. No cenário americano, e eu fiquei um pouco em dúvida assim, se é possível a gente observar esse fortalecimento vertical dos partidos no Brasil, em razão das assimetrias que existem nos contextos local, estadual e vertical. Assim. Porque me parece que esses contextos, as divergências desses contextos podem justificar diferentes alianças partidárias nas três esferas. É possível você ver, por exemplo, partidos que podem ser principais adversários no cenário federal
e estarem de repente coligados, na época das coligações, no cenário estadual ou municipal. Então, eu não consegui perceber essa relação direta de fortalecimento vertical dos partidos. E, por consequência, lá, deixa eu ver, outro trecho, que a defesa dos interesses do legislativo estadual depende da influência das que possuem na formulação da orientação de deputados e senadores. Eu fiquei pensando se seriam os diretórios estaduais mesmo, se não seriam as lideranças partidárias, já nas casas. Se na Câmara e no Senado não haveria mais estímulo à disciplina partidária do que propriamente ao vínculo com os diretórios estaduais, né? E lá no final também, sobre a dependência que os governadores têm dessa aliança partidária, também não percebi essa correlação direta, porque não necessariamente o partido do governador vai ser o mesmo partido, por exemplo, dos 3 senadores daquele estado. Então, eu acho que tem outras dimensões internas das casas legislativas que podem significar mais. E só para finalizar, na seção notinha de rodapé, lá quando se fala das transferências de receita, fala que nas transferências de receita da União para os estados, parte das transferências discricionárias são voluntárias. E aí eu senti falta só de uma notinha de rodapé explicando quais as discricionárias que não são voluntárias. Assim, porque existem as obrigatórias, existem as que são de total liberdade e as que não são vinculadas aqui. Né? Eu só falta disso. Mas é só isso. Obrigada. Acho que é minha vez, né? Isso. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Deixa eu começar só. Eu sou doutorando no DCP, mas eu devo primeiro parabenizar a Ana e o Pedro. Acho que talvez desse grupo que eu acompanhei o nascedouro do pós-debate lá em 2014, eu estava no mestrado na época na FD, e é impressionante ver como isso é instituição, né? A estabilidade de prática, independentemente das pessoas. Aqui eu acho que não tem ninguém daquela época, e o grupo cresceu muito, e com diferentes sotaques, está muito mais legal, e parabenizo a ambos aí. Rubens, eu achei super interessante o seu texto, ele me convenceu, até peço perdão, não estava com a câmera aberta, porque hoje também é aula de inaugural do DCP, se encavalaram aqui, mas eu consegui acompanhar a sua exposição e as perguntas, fiquei feliz de perguntar agora, porque as 2 perguntas que me antecederam se relacionam com alguns dos pontos que eu vou levantar. São 3 pontinhos muito laterais também. O primeiro é um conceito que você coloca, inclusive com nota de rodapé, no início, acho que alguém já falou dessa nota de rodapé, no início do texto, de comportamento para-institucional. Achei interessante, legal, e acho que merece um esclarecimento conceitual do termo no próprio texto. Acho que o texto merece isso, porque se eu entendi bem, as 2 ou 3 páginas seguintes se aprofundam justamente sobre o que vocês estão chamando, ou que você está chamando, Teodoro, de comportamento para-institucional. Eu tenho algumas restrições com o nome. Acho que semanticamente ele passa uma impressão de instituição informal, de instituição paralela, ou comportamentos institucionais paralelos a comportamentos estabilizados por regras formais, quando, pelo que eu entendi, pelo que eu aferi do texto, é o que você falou agora há pouco numa resposta sua, é um comportamento anti-institucional. Né? Me parece que tem mais a ver com isso, é mais algo de confrontação do que de paralelismo, e aí semanticamente eu não sei se o texto exprime a ideia que o termo exprime a ideia que deveria. O segundo ponto, eu achei a hipótese super crível, inclusive congruente com as interpretações com as quais eu mais concordo do cenário de conjuntura, de comportamento evasivo para a obtenção de dividendos eleitorais, inclusive compatível com as críticas que estão sendo feitas pela aliança ideológica governista, o braço mais ideológico, as críticas ao Supremo recentes, que alguém já apontou também. 2 pontos só sobre isso. Talvez se haveria espaço para colocar em uma nota, alguma coisa assim, hipóteses rivais para esse comportamento. Eu acho que tem aí
estão circulando, hipóteses rivais, apesar de eu achar que, de fato, fiquei convencido com a sua. E eu acho que aqui também, tentando vir da ciência política para além da ciência política de federalismo, não é minha especialidade. Acho que vale aqui também um diálogo com a literatura que vê com muita reticência essa tese, porque entende, a partir de padrões da ciência política já consolidados, inclusive na América Latina, que é impossível essa evasão para fins eleitorais. Ou seja, é o que está lá no César Zucco, na Daniela Campelo, né? Um casal, um power couple aí da ciência política, que coloca essencialmente que, olha, dividendo da economia do presidente, ponto. Não interessa o comportamento. Acho que vale a pena um debate, um diálogo com essa literatura, uma literatura que trata disso, está bem consolidada. E, por último, eu acho que é o ponto que me antecedeu, acho que Maísa, né? Eu gostei muito das perguntas da Maísa, e essa questão, eu acho que aí é o único ponto mais crítico mesmo em relação ao texto. Eu acho que tem algum uso um pouco solto, um pouco maleável demais com o termo coalizão. Coalizão governista, coalizão pré-eleitoral, a coalizão dentro do Congresso, a coalizão com o governador. Eu até entendo os passos do argumento, mas acho que, de fato, tem saltos ali que falam de coisas diferentes. Tem um parágrafo específico que fala exatamente sobre esse ponto que a Maísa colocou, né, transferindo automaticamente a coalizão para dentro do Congresso, para os estados, e outro que fala de eleitoral para o Congresso. Acho que vale um cuidado conceitual com esses termos. Não querem dizer a mesma coisa, né, e eu acho que não necessariamente se transferem automaticamente, ainda que você tenha me convencido de que, no caso concreto, isso acontece. Até um ponto legal, assim, lendo, né, quando você introduz essa questão da coalizão eleitoral, propriamente dita, vale um contraste com o Sarney, né? O governo Sarney, acho que só um governador não era PMDB, que depois, e aí o dividendo eleitoral para todos os governadores foi igual ao do presidente, ele ferrou a economia e todo mundo saiu, o PMDB perdeu quase tudo depois da eleição subsequente. Esse é um paralelo legal, talvez nessa linha da atribuição que você quer dar paralela a essas duas coalizões. E a outra coisa é o fato de que, salvo o melhor juízo, nenhum candidato com 17 perdeu a eleição não majoritária no Brasil na última eleição. 17 e 17, né? Vale a pena conferir também, se é um indicador sobre isso. Obrigado. Obrigada, Daniel. Rubens, se quiser, fique à vontade. Tá bom, eu agradeço. Então, eu tive só um problema para ouvir uma parte das perguntas da Maísa, então se quiser fazer um esclarecimento, porque eu entendi mal no meio, você me avisa, porque acho que cortou, não sei se foi a minha internet. Tá? Aproveitar desde já pedi para o Daniel colocar no chat essa bibliografia que você mencionou, de ser impossível o presidente evadir do seu curso político. Para mim, vai ser muito bom ter contato com essa bibliografia. Bom, seguindo na ordem. Bianca, eu acho que você tem total razão. Eu acho que quando eu falo que não tem custos para os governadores, é uma formulação muito infeliz. Eu acho que eu acho que seria muito mais correto dizer que nessas condições você tem incentivos para que os governadores entrem no jogo político agressivo, né, no heated politics, né, que é essa sensação de all-in, né, é isso. O Dória faz um all-in com a vacina, o Bolsonaro faz um all-in com a cloroquina, e dependendo do que fosse acontecer nos fatos, um ia ter estado muito bem, outro se deu muito mal. Então, mas eu acho que você tem razão, não é que ele não tem custo, ele tem muitos incentivos para ir e muito incentivo para ficar preso nesse jogo que tende a se dar em termos muito agressivos, muito extremos e desgastantes. Agradeço, tem total razão. A Maísa, acho que pegou aí num super calcanhar do texto, que é essa conexão que eu jogo, o Daniel também vai bater, que entre... né, tem uma literatura norte-americana que fala, bom, vai ser importante se os diretórios tiverem influência, como é que é aqui? E eu confesso que eu tive dificuldades para navegar na formulação precisa dessa parte. O que me parece que a gente tem aqui, né, não estou falando que o governador vai ser representado pelo partido no Senado Federal, né? Eu acho que, até pelo meu conhecimento da literatura, quem me convenceu foi a Martha Haddad, que fala o seguinte, olha,
apesar de a gente poder considerar que em algum elemento é contra-majoritário o Senado, o que vai vigorar no Congresso Nacional vai ter as barganhas específicas, mas é a lógica partidária. Ponto, né? E disso, eu vou dizer o seguinte, bom, e essa construção partidária, ela não se dá só pré-eleitoralmente, ela se dá durante o período eleitoral também, né? Estou juntando essas duas coisas. E o que eu estou imaginando é o seguinte, num cenário de uma presidente, ou um presidente, que tem essas negociações bem intermediadas pelos partidos, né, porque tem um programa e isso vai coordenar as votações do Congresso e tudo mais, um governador não consegue ficar que é do partido da base aliada, do hardcore mesmo, não vai conseguir ficar causando com o presidente, daí das duas uma, ou o partido vai acabar tendo que sair da base aliada, ou ele vai ter que sair do partido. E eu considero de antemão que eu posso estar errado nisso. Mas eu acho que quando a gente pensa na radicalização das coligações partidárias, e daí acho que uma coisa talvez impressionista da minha parte, eu acho que é isso. Se o PSDB tivesse absolutamente fechado com o Bolsonaro, numa base sólida e parceiro das reformas, etc., ou o Dória não ia poder fazer o que faz, ou ele ia ter que partir para outro partido. Partir para outro partido é horrível, né? Ter que ir para outro partido. E eu confesso que eu não me sinto o mais seguro no mundo com essa premissa. Então, eu vou agradecer muito se vocês retomarem e falarem por que essa premissa está equivocada. Mas eu, de fato, sinto que é uma parte mais frágil do argumento ali, né? De todos os problemas que tem, direto com vários outros. Só um segundo, eu preciso atender aqui supermercado, peraí. Bom, gente, nessa pausa para os comerciais, a gente pode aproveitar para informar que o Call for Papers, ou numa linguagem menos metida, a nossa chamada para artigos está aberta. Vocês podem entrar pelo Facebook ou pelo blog/site, lá tem todas as informações de um e-mail. Se vocês quiserem discutir artigos de vocês, a gente está à disposição, a gente vai fazer um calendário anual com encontros mensais. Então, por favor, se vocês gostaram aqui desse formato, vai ser um grande prazer discutir os textos em andamento de vocês. Rubens, eu aproveitei para fazer um merchan aqui. Fez bem, síndromes da quarentena, né? Então, na verdade, acho que... Então, pedi esse esclarecimento. Para o Daniel, acho que outras questões seria o seguinte, né? Faz com toda razão. Eu estava relendo o texto, falei, preciso inserir uma nota de rodapé que explica melhor as despesas, essa coisa, o que é discricionária, o que é voluntária, etc. Até anotei. E explicar melhor de onde eu tirei também ali, por estar mal explicado, né, Tesouro, né, tal, foi explicar melhor aquilo. Então, muito obrigado. Eu estou super aberto a ouvir uma tréplica, se foi satisfatória a minha resposta. Daniel, sobre comportamento para-institucional, justo também a crítica que merece esclarecimento, também está trabalhada no outro texto. A gente está imaginando, num primeiro momento, esse tipo de conduta, não só que está descrita no texto, né, mas o cara grava uma live, entendeu, para rearticular toda a posição, ou faz uma ameaça falando de tal, e daí você faz essa provocação, é para-institucional ou é anti-institucional? E eu acho que a conduta se dá em termos para-institucionais, mas a finalidade é anti-institucional. Então, acho que se tiver uma conceituação mais clara na parte do populismo, eu acho que talvez resolva essa tensão que você apresentou. Tá? E agradeço pela ideia de pegar, talvez, outras presidências em que há essa relação com os governadores em que ela é ou muito tensa ou muito umbilical. Pode ser interessante para colocar, como no caso do Sarney, o argumento de pé. Mas, sim, eu concordo que se eu tiver uma força aí para indicar o porquê que está errado, ou poder dar
uma força nessa ideia da conexão entre Estado e partido, eu agradeço. Uma última coisa, quero muito ler essa bibliografia, não conheço, que diz que é impossível o presidente evadir do custo político. Não sei, cara, o Bolsonaro é muito bom. O Bolsonaro é muito bom em evadir o custo político das decisões que ele toma. Ele conseguiu em uma semana ser anti-vacina, daí durante 2 dias ele era pró-vacina e globo terrestre, e 2 dias depois, no final da semana, o cara é terraplanista, anti-vax, e vai para Cuba, e a militância consegue, e ele mantém um grau de aprovação, dado o contexto. O pessoal tá gravando aí, é complicado, né? Tem que ser uma edição maldosa. Muito... Se falar que é muito habilidoso também, vai pegar mal, mas assim, essa capacidade que ele tem de evadir do custo político, de transferir é impressionante. É impressionante. Então, porque ele tá nessa, porque ele tem essa condição em que ele pode partir para cima dos governadores, ele pode partir para cima do presidente da Câmara. O Arthur Lira era o Rodrigo Maia é um aliado do Bolsonaro. O pessoal fala para o Rodrigo a eleição, agora sim, o Arthur Lira, o Bolsonaro tem um aliado na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia era o candidato do governo, pô. Não era um petista, não era um comunista, o cara não veio do PCdoB. Era o Rodrigo Maia, estava pró-reformas. Só que, como uma parte do populismo, que eu não conceituei, vem dessa mobilização intensa da sua base partidária, ele tem que ter sempre inimigo. E vai sobrar para o presidente da Câmara, vai sobrar presidente do Senado, presidente da STF, para a mídia, etc., e para os governadores. Então, como ele não tem essa base eleitoral, ele não tem partido, ele pode se valer dessa arma que eu acho que ninguém pôde antes se valer tanto. Ele é um agente livre para poder colocar a culpa nos governadores, como nenhum outro presidente podia, porque queria usar, ou tinha que usar o presidencialismo de coalizão para governar. E ele não. Ele não quer, não precisa. Então, muito doido isso. Obrigado. Obrigada, Rubens. Desculpa pela piada no chat que desconcertou. Não me aguentei com o Bolsonaro é muito bom, vai ser a chamada do vídeo para atrair muitos cliques. Isso é para a galera acordar. Acho que a gente está quase chegando nas 8 horas. O Pedro tem uma questão, tem aí, se alguém ainda está em dúvida se vai fazer ou não vai fazer, já pode, enfim, essa vai ser a última rodada de perguntas, então pode levantar a mão. Pedro... E eu também gostaria de deixar aqui, vou deixar no chat o meu e-mail. Quem quiser, pode me escrever. Está sendo muito rico. E se eu der uma resposta para alguém que falou assim, muito legal, mas sua resposta foi um lixo, pode mandar também. Obrigada, Rubens. Pedro, acho que talvez a gente passar o Bruno. O Bruno levantou a mão, se... Eu ia falar isso, Ana, para passar primeiro para o Bruno, que ele já estava com a mão levantada há um tempo. Desculpa. Então, erro meu. Perdão. Eu acho uma pergunta bem rapidinho. Bom, primeiro boa noite para todo mundo, né? Eu acho que fico feliz de poder participar aqui. Eu ainda estou na graduação, então acho que eu aprendo ainda mais aqui com essas perguntas e respostas. Bom, professor, eu queria pedir, acho, mais um esclarecimento sobre um ponto que não ficou tão claro para mim, na parte que o senhor trata das respostas ao federalismo evasivo. Eu acho que o senhor começa meio que esse subcapítulo falando sobre a literatura de ciência política, sobre isso. O senhor comenta sobre como as coalizões partidárias podem servir como controle a esse federalismo. E o senhor termina falando sobre como o judiciário pode ser, eu acho que, chamado a resolver. Mas não foi muito claro para mim como é que exatamente poderia ser essa atuação do judiciário, porque quando eu, pelo menos, penso na atuação do Bolsonaro nesse federalismo evasivo, eu penso principalmente em 2 táticas. A primeira seria o uso das fake news, eu acho que principalmente descaracterizando o que a Constituição estabelece em questão de repartição de competência, o que o Supremo tem decidido sobre o assunto, e também pela adoção dele de um discurso negacionista que vai contra, obviamente, o que a maioria dos governadores está fazendo. E para resolver essas 2 táticas, me parece que a resposta vem muito mais política, por meio do impeachment, do que efetivamente por meio de uma liminar ou de uma decisão do judiciário. Então, eu queria entender um pouco melhor como que o judiciário pode atuar para resolver esse problema. Muito obrigado. Eu gostei bastante do texto.
Obrigada, Bruno. Bom, eu vou... Primeiro, Rubens, também parabéns pelo texto. Achei o disclaimer que você fez ontem bem interessante, que é um texto que aborda o federalismo, mas não pela perspectiva tão dogmática, tradicional, e acho que traz pontos interessantes para pensar. Acho que algumas das perguntas que eu tinha já foram mais bem colocadas pelos comentários anteriores, mas eu tenho uma, eu acho que vai um pouco na linha da que foi feita pelo Luiz no começo, mas talvez por um ângulo um pouco diferente. Talvez seja o caso de retomar, né? E ela parte do diagnóstico, acho que o Luiz fez um pouco esse ponto, de que é do próprio funcionamento da disputa política em sistemas federativos a invasão e a evasão de competências, né, pelos diversos entes federados. A todo tempo, esse conflito vai estar ocorrendo. Mas você faz uso de um termo específico que parece qualificar um certo tipo de invasão e um certo tipo de evasão de competências, que é o oportunismo federativo. Acho que na primeira página esse termo já está lá. Depois ele meio que desaparece em conjunto. O oportunismo vem separado do federativo, né? Mas, então, a minha dúvida é um pouco nesse sentido, né? Os exemplos que você usa ao longo do tempo são suficientes, pelo menos na minha visão, para gerar uma certa percepção de comportamentos irresponsáveis ou mesmo oportunistas do presidente, mas eu ainda fiquei um pouco com dúvida o que torna um certo comportamento, por mais errado que ele seja moralmente ou juridicamente, oportunista em termos federativos. É qualquer invasão ou evasão de competência, é uma evasão ou uma invasão qualificada, e se ela for qualificada, o que é que qualifica esse tipo de invasão e de evasão? E, de forma um pouco relacionada a isso, que tipo de controle que ele exige? É um tipo de controle especial? É um tipo de controle que é padrão do federalismo e basta? Ou seja, faça bem o que o federalismo exige de nós e isso já é suficiente para controlar oportunismos federativos, para usar o termo. Eu acho, e aí tentando apontar para uma sugestão, que pelo menos da forma como eu li, e aí eu me valho do que você disse no começo, de que perguntas ruins às vezes servem para ajudar a esclarecer, de que talvez dê para trabalhar um pouco melhor, esclarecer um pouco esse ponto na parte que você trata da Bednar, não sei se é assim que pronuncia, em que você toca nessa questão, mas eu ainda achei que não ficou tão claro para mim, né? Eu acho que, bom, estou me alongando um pouco, eu acho que é um pouco isso. O que faz um oportunismo ser federativo e não um conflito padrão, um conflito federativo padrão, e sim oportunista também, né? O que faz ele ser oportunista e federativo? Eu tenho outras perguntas, mas estamos no final, não sei se daria tempo de fazer, né? Ou se você prefere retomar a palavra para responder. Eu quero retomar a palavra, porque daí eu vou colocar algo que daí eu acho que pode ser um meritório para quem ficou e para quem aguentou. Então, eu acho que, primeiro, Bruno, olha só, o STF tem todo tipo de medidas, né? Não vou dizer que eu concordo, né? Mas quando o STF pede que o governo apresente seu plano de vacinação, por exemplo, ele está tentando, de alguma maneira, recolocar a responsabilidade por aquele tipo de decisão, pelo plano da vacina, no governo. Ele vai gerando, ele não tem como resolver, mas ele tem como gerando alguns custos adicionais para a conduta evasiva. Eu mesmo tenho um pouco de dúvida como eu coloco na conclusão quanto o nosso sistema ele de fato protege essa dimensão evasiva, né? Acho que tem trechos do texto do que eu sou mais pessimista, outros que no final quero ser mais otimista, porque quero que o Brasil fique bem e tal, mas talvez eu precise introduzir algumas nuances aí que eu não fiz. Tá? E eu acho que o STF poderia ter uma jurisprudência mais sofisticada de controle de atos e de omissões administrativas. Não tem. Ele faz um controle só de atos muito patentemente inconstitucionais, como se fosse uma violação de lei, assim. Tá? Mas isso é assunto para outro estudo. Para o Pedro, e aí talvez eu tenha uma resposta para o Luiz, é o seguinte, né?
muito boa, a formulação me ajudou. Quando eu falo da invasão de competência, toda invasão de competência, existe uma norma, ou é tudo oportunista, e daí então é tudo crise. Onde está a nossa régua para ver onde está a normalidade e aonde está a patologia? Para mim, a coisa que mais ficou clara para mim quando eu escrevi o Catimba Constitucional, também tem muita coisa ali e tal, mas para mim, acho que a grande lição, e que eu deveria incorporar nesse artigo, é que você não consegue fazer esse juízo de normalidade ou excesso da violação nesse campo, federalismo, separação de poderes, etc., sem uma análise de intencionalidade dos agentes. Eu sei que é controverso, vai ter gente que vai odiar e tal, mas assim, quando eu fui contando essa historinha, que é, pô, o Bolsonaro fez isso, ele brigou com o Dória, e daí quando parou por um dia, ele falou que ele venceu. Eu não estou só contando uma anedota e falando, puta, como o Bolsonaro é malvado, né? Pode colocar essa na chamada. Eu estou falando assim, eu tenho um conjunto de atos que dão uma narrativa plausível de que esse cara está sabotando o projeto federativo. Então, eu acho que e eu acho que eu vou ter que incluir isso. E eu agradeço. Foram perguntas que me ajudaram muito, mas eu acho que não dá para falar em violação de separação de poderes, de federalismo, dessas violações graves de conduta de ruptura com os valores estruturantes do jogo político, sem intencionalidade. Eu acho que esse é um erro muito grave, e tem essa literatura do Tushnet, do Balkin, dessa galera toda, que quer ancorar em exame fático. Tem que ter, na minha opinião, uma dimensão de intencionalidade. Esse cara, eu pego os atos, eu não vou ser um psicólogo dele, mas esses atos, esse conjunto de atos, a única narrativa plausível que eu tenho para esse conjunto de atos é que ele está querendo sabotar os governadores. Então, eu acho que precisa ter essa explicação. Eu agradeço muito essas perguntas. Não sei se satisfaz o Luiz também, mas vai me ajudar a reestruturar o argumento com toda certeza. Bom, muito obrigada, Rubens. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no nosso limite de 8 horas, então queria fazer um fechamento já. Rubens, muito obrigada por ter, enfim, aceitado esse convite para participar da reunião inaugural. Muito obrigada pela abertura ao diálogo e, enfim, por ter respondido todas as questões e ainda se colocado à disposição. Para quem não viu, o e-mail do professor Rubens está no chat, se vocês quiserem continuar esse diálogo. Queria também agradecer a todas e todos que compareceram a essa primeira reunião. Muito obrigada a todos que participaram também. A reunião só aconteceu por causa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto, se interessado. Para quem quiser discutir um texto de sua autoria, aqui a nossa chamada para artigos está aberta. Teve até uma oportunidade de comercial no meio para deixar esse disclaimer. Para quem tem interesse em participar, a gente vai divulgar pelas redes sociais e pelo site. E se a gente conseguir, também pelos canais institucionais da faculdade, as nossas reuniões, mas elas vão ser mensais. A gente pode também mandar por e-mail para vocês. E aí vocês vão ficar sabendo do calendário e poder se organizar para ler e participar. Espero que todos tenham gostado, espero que tenha sido útil, tanto para você, Rubens, quanto para todo mundo que participou. E acho que de minha parte é isso. Só queria agradecer. E Pedro, não sei se você tem. A Ana pode deixar, a gente vai mandar por e-mail. Se vocês não quiserem receber os nossos e-mails, é só mandar, por favor, pare de me importunar. E aí a gente para de mandar e-mail. Pedro, se quiser, não sei se você quer fazer mais algum aviso. Não, também gostaria só de agradecer a participação de todos, Ana. Acho que o Rubens colocou um ótimo exemplo do que a gente pretende fazer aqui. Pensar direito constitucional, teoria do direito, ciência política de uma forma não manualesca, que trate do que precisa ser tratado, né, de forma inovadora, como o Rubens faz, e o debate como foi feito, né, com perguntas extremamente qualificadas, de gente que dá para ver que teve o carinho de ler e de pensar numa pergunta para ser feita para o autor. E acho que é isso que é a proposta geral. Então, de novo, agradeço a todos.
Me aproveitando da minha prerrogativa também, agradeço, falo que a resposta do Rubens no final foi, eu particularmente gostei, Rubens, acho que introduzir isso no artigo seria uma boa para esclarecer algumas questões, e é isso, Rubens, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço demais, foi muito enriquecedor, eu de verdade coloquei meu e-mail aí, leio e respondo e-mail, é esse que eu uso, meu e-mail de trabalho. É uma honra, né? É um privilégio ter tanta gente qualificada, ter gente que abriu mão do seu tempo de lazer, de descanso, de cumprir com outras obrigações profissionais, ou mesmo do mestrado, do doutorado, para ler o texto e fazer perguntas tão provocativas e tão respeitosas. Então, eu agradeço de verdade a todos vocês. Me ajudou muito, foi muito produtivo e fora que é muito gostoso, né? Ter essa oportunidade de troca, né, e de um desafio, e todo mundo que, né, é legal, você tá na sua turma, a galera que gosta de ficar 1h30 trocando ideias sobre coisas, né, é muito gostoso. Então eu acho que essa camaradagem, né, estar entre os seus, isso que é genuinamente acadêmico, né, faz muito bem para mim, espero que para vocês também, nesse período aí tão complicado. Muito obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, tchau, então, gente. A gente divulga os próximos encontros.